palavra do Senhor nos diz em Gênesis, capítulo 39, e José foi levado ao Egito. Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas o que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, vendo, pois, o Senhor, esse Senhor é o Potifar, que o Senhor, Deus, Criador do céu e da terra, estava com ele, ou seja, com José, e tudo que ele fazia, o Senhor, nosso Deus, Criador do céu e da terra, prosperava em sua mão. José era um homem que era fiel a Deus. Por mais que José foi traído pelos seus irmãos, José teve um sonho, ele sonhou e contou aos seus irmãos. Depois ele teve um outro sonho, também contou aos seus irmãos. E os seus irmãos tinham inveja de José, porque o seu pai Jacó amava José, o seu pai fez uma túnica para ele. Então eles tinham ciúme de José, tá? Porque também José era filho da mulher que Jacó amava, tá? Por isso que ele era muito amado pelo seu pai, tá? E pelo fato, né, de José ser amado pelo seu pai, seus filhos, os seus irmãos, os irmãos de José tiveram ciúme de José. E jogaram ele na cisterna, depois venderam ele para os ismaelitas e José veio para no Egito. Apesar de tudo, dele ter sido vendido, dele ter sofrido na cova, numa cisterna, e depois ter vendido como escravo, ele estava na casa de Potifar como um escravo. Mesmo assim, nessa situação, o que me chama a atenção, ele não deixou de ser fiel a Deus. O que eu quero te dizer, apesar da sua situação, da sua circunstância, não deixe de ser fiel ao Senhor. O Senhor abençoava tudo aquilo que José fazia. Depois de um certo tempo, ele foi para a cadeia, porque ele permaneceu fiel a Deus. Mas como assim, Amanda? Ele mesmo sendo fiel, ele foi para a cadeia? Foi. Ele foi para a cadeia, porque a esposa de Potifar quis ter relação com ele, mas ele fugiu, porque ele era fiel a Deus. Ele era fiel ao seu senhor Potifar. Mesmo assim, ele foi levado para a cadeia. Mas depois de um tempo, de mais ou menos 2 anos e pouco, ele saiu da cadeia. E de escravo, ele foi levado a governador do Egito. Resumindo a história. Então, José, apesar da circunstância que ele estava, de escravo, de preso, ele não deixou de ser fiel a Deus. Então, meu querido, minha querida, apesar da sua circunstância, não deixe de ser fiel a Deus. No tempo certo, Deus vai te honrar da mesma forma que honrou José. Mas permaneça fiel, permaneça obediente à palavra e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.